galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco o professor Val, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Desagregação do Império. Chegou o grande momento! Como assim, professor? Meus amigos, tudo que sobe desce. A queda do Império Romano do Ocidente. Como assim do Ocidente, professor? Sim, houveram uma divisão no ano de 395, o imperador Teodósio, já tentando resolver um problema financeiro gravíssimo no Império Romano, dividiu com seus dois filhos. Um ficou com o Império Romano do Ocidente e o outro ficou com a capital em Roma. O outro ficou com o Império Romano do Oriente, né, que seria hoje Istambul, a Turquia, que era a cidade de Bizâncio, né, ou Império Bizantino, futuramente chamado assim. Mas eles também se autodenominavam Império Romano do Oriente. O que vai cair, o que vai, enfim, esfarelar, dominada por povos invasores germânicos que vão se unir ali para fazer a festa com a galera no século V, é o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai demorar ainda quase 1000 anos para acontecer a sua queda. É um longo período, vamos chamar que é um império durar quase 1000 anos, o Império Romano do Ocidente, do Oriente. Vamos dizer que tem uma boa prosperidade. Bora lá? Vamos para essa aventura? Embarque nessa aventura junto conosco. Vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Identificar, analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações germânicas e romanas. Ou os romanos, né? Apontar a representação que os romanos faziam dos povos germânicos a partir do termo bárbaro. Olha aí, agora eu peço que vocês sejam historiadores ativos dessa aula e me ajudem a interpretar essa imagem, essa figura, esse desenho. Você já ouviu falar dos povos bárbaros? O que você sabe sobre eles? Que imagem vem à mente quando ouvimos a expressão invasões bárbaras? Esse desenho, se vocês agora observarem aqui embaixo, é o saque de Roma pelos povos vândalos, em 455, por Heinrich Leudemann. O significado de bárbaro. Então já começa por aí a questão. Entendemos como bárbaro a forma como os romanos viam os povos estrangeiros. Eles chamavam de uma forma inclusive pejorativa. Esse povo aí não fala latim, eles não falam a nossa língua, não têm os nossos costumes, nós somos romanos, somos civilizados, somos superiores. Aqueles povos lá é tudo bárbaro. Olha que interessante. Então a expressão bárbara, que vem de barba, inclusive, tendo um pouco daquele estereótipo do guerreiro germânico, barbudo, guerreiro, né? Essa visão que nós temos do Asterix e Obelix, tá mais fácil para vocês imaginarem agora esses povos bárbaros com muitas aspas, porque na visão do romano, digo mais, os próprios gregos, quando foram dominados pelos romanos, chamavam os romanos de bárbaros. Mas como assim? Sim, os romanos também foram chamados de bárbaros, porque não falavam grego. Os gregos chamavam, quem que é esse povo romano aí, ó? Esse cara metidão aí de fora, aí. Nós estamos aqui na Grécia há mais de 2000 anos, esses caras chegando aqui dominar aqui, ó. Esses caras não têm nossa cultura, não têm nossa filosofia, não têm Olimpíada, não tem teatro. Mas aí que tá, os romanos são danados. Eles dominam a Grécia e levam muito da cultura grega para Roma. Inclusive, graças aos romanos e sua quase que, obsessão em copiar, eles copiavam estátuas, copiavam obras de arte grega, graças a elas que muito da Grécia chegou a nós. Os romanos chamavam os germanos, são povos do norte, gente, que não conseguiram ser dominados pelos romanos. E não porque os romanos não quisessem, é porque não tem. Os germanos eram milhares de povos, muito bem, fortemente armados, são guerreiros, com uma cultura guerreira, não era fácil de serem dominados. Os romanos até tentaram, mas tiveram que aprender a conviver com esse vizinho aí que deu trabalho para eles. Bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconheciam os seus modos e costumes romanos. Isso ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por oposição, viam os germanos como selvagens, incultos, seres inferiores a eles. O tema bárbaro na atualidade, uma exposição realizada no ano passado
buscou desmistificar, nos dias atuais, né, gente? Desmistificar imagens e conceitos sobre os povos germânicos e sua relação com os romanos. Você recorda como era o contato entre romanos e as demais populações que estavam em seu entorno? Como será que os romanos administravam esses contatos? Então aqui está a exposição, né, que desvenda mitos sobre tribos germânicas, né, considerados bárbaros inimigos pelos povos germânicos, pelos povos romanos, mas heróicos guerreiros pelos nazistas, né? Na Alemanha, os germânicos, na realidade, nem se viam como um povo único. Na verdade, milhares de povos. Então aí vem a história do Armínio. Fantástico. Conhecia a cultura romana, conhecia a técnica de luta do exército romano. Ele foi um soldado romano, chegou a ser um general, sim. Num belo dia, armou uma cilada, uma traição com o exército romano, que era para dominar a região no norte da Europa. Ele conseguiu fazer uma espécie de união com esses milhares de povos germânicos que tinham na região norte da Europa, e quando o exército chegou ali com 3 legiões, mais de 15 mil soldados, foram facilmente derrotados. Foi um massacre, gente. Eles foram todos mortos, assassinados, por menos do que 3 mil, né, no mínimo, né, 3 mil soldados, guerreiros germânicos, liderados por esse Armínio. Mas por que o Armínio fez isso? Bom, primeiro, ele pode conhecer a cultura romana, ele pode ter se tornado inclusive um general, mas ele nunca deixou suas raízes germânicas. E o Armínio, e inclusive aqui tem uma estátua em homenagem a ele, que fica em Lippe, na Alemanha. Essa batalha se chamou inclusive Batalha de Teutoburgo. Tem muitos museus na Alemanha contando essa história, muitos livros, e tem inclusive um museu contando essa história em Lippe, né, sobre essa batalha de Teutoburgo. E a técnica utilizada para quebrar essas 3 legiões foi simplesmente se aproveitar da geografia que os romanos não conheciam, e melhor que os germanos, impossível, né, para falar sobre o aspecto. Então, na técnica da emboscada, o que é isso? Ataque surpresa, ataques lineares, paralelos, nunca de frente com o inimigo, né? Claro que 3 mil soldados contra 15 mil, quem está na vantagem? Os romanos, né, professor? Pois é, isso na teoria, mas aí quando você faz essa técnica da emboscada, não dá muito certo não. Os contatos entre os romanos e germanos foram demorados e frequentes. Incluíram interação, adaptação e também preconceito ou exclusão. Os romanos, já começa com a expressão bárbara, né? Eles chamavam esses milhares de povos do norte. Olha as fronteiras aqui do Império Romano, né? Olha quantos povos: marcomanos, quados, vândalos, godos, lombardos, senones, burgúndios, fossos, os queruscos, né? Os marços, os batavos, os visigodos, né? Os ostrogodos, vários povos que viviam, e aqui a região da Germânia, da maioria desses povos que nós falamos. Então eram milhares de povos, a maioria deles inclusive, né, guerreira, e aqui o Império Romano em rosa, no ano de 116 depois de Cristo. Veja que os romanos dominaram até a Britânia, que seria hoje a Inglaterra. Pedaço da Inglaterra, né? Responda em seu caderno agora. De acordo com o que estudamos, descreva como era o contato entre romanos e germanos. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Bora lá corrigir junto conosco. Contato entre romanos e germanos foram demorados e frequentes. Os contatos entre esses povos incluíram interação, adaptação e também preconceito e exclusão. Outro exemplo dessa interação foi o caso de Estilicão. Quem foi Estilicão? Foi um germano que ocupou o posto de general no exército romano, assim como Hermínio, professor. Exatamente. Era muito comum dentro do exército romano se utilizar de esses povos estrangeiros, até porque o império é muito grande, e meio que aceitar esses povos estrangeiros germânicos, né, dentro do exército como uma espécie de cidadania para que eles cuidassem da fronteira. Então veja que essa relação entre contato entre germânico, entre povos bárbaros, né, e os romanos era bem direta, era muito forte. Além disso, sua filha casou-se com o imperador romano Honório. Olha que interessante! Díptico, com a imagem de um relevo estilicão. Professor, o que é um díptico? Então, era bem comum na antiguidade, lá em Roma, uma espécie de selo, uma dobradiça. Uma dobradiça, que eles abriam e fechavam. Aqui ele tem uma dobradiça aqui no meio, que abria e fechava com uma espécie decorativa. Algumas falam, inclusive, que ele servia para guardar algumas coisinhas dentro. Mas era vamos chamar de um artefato romano bem comum. O termo bárbaro, nome utilizado pelos gregos e que significa estrangeiro, foi usado pelos romanos para designar povos que não partilhavam seus costumes e cultura. Os próprios gregos chamavam os romanos de bárbaros, pois também eram considerados estrangeiros. Olha que interessante. O professor Roberto comentou sobre isso nesta aula. E, cara, galerinha do sexto ano, essa imagem eu acho fantástica. Aí você está lá, na Inglaterra, não dá conta de vencer tantos povos. O que você constrói para separar ou para se proteger? Um muro dividindo a Inglaterra ao meio praticamente, chamada Muralha de Adriano, construída em 126 d.C., que era uma fronteira entre romanos e píticos, que eram os povos bárbaros daquela região. Isso mostra as dificuldades do Império Romano de se manter também protegido em suas fronteiras, de não serem atacados, de não serem invadidos. Então está aqui um exemplo, inclusive as muralhas, que claro que isso aqui são ruínas, elas eram muito maiores do que isso. O significado de bárbaro, em um primeiro momento, migrações foram pacíficas, os povos de origem germânica, em sua maioria, foram aceitos nos limites do império. Os romanos necessitavam de um contingente de soldados próximo às suas fronteiras, que foi o que o professor Roberto comentou, recebiam uma espécie de cidadania limitada para que esses povos bárbaros, povos germânicos, né, melhor falando, né, professor Roberto, ingressassem no exército para proteger as fronteiras. Então, se tornavam soldados do Império Romano, professor? Sim, povos germânicos que se tornavam soldados do Império Romano. Aqui um exemplo de uma gravura de soldados góticos, né? É uma representação de Mary Young, de 1880. Vamos resolver? Explique por que os romanos chamavam os germanos de bárbaros e defina a origem da palavra bárbaro. Daqui a pouquinho nós voltamos. Coisando junto. Voltei. Bora lá corrigir essa junto conosco. Os romanos chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua.
e desconheciam seus modos e costumes. O termo bárbaro é de origem grega e significa estrangeiro, não grego. Vamos lá, então está aqui o Império Romano, professor. Muito bom. A partir do século III, acontece uma grande crise. Essa crise aí é tema para nós discutirmos um pouco. Então vamos lá, o que é essa crise, né? Em geral, diminuição das próprias guerras, e temos que lembrar que Roma vivia de guerras, a principal atividade que mantinha um grande contingente de pessoas onerosas, sem trabalhar em Roma, viviam às custas do governo, e para isso você tem que ter então uma riqueza de atividades para manter esse grupo de pessoas ociosas, paradas, né? Onerosas não, ociosas, paradas dentro do Império. Você tem então uma diminuição das guerras de conquistas, chamadas guerras de conquista, porque eles conquistavam. Por que, professor, diminuiu? Bom, olha lá, olha aqui no mapa, junto comigo. Tá fácil eles dominar mais território? Se eles vêm aqui mais do norte da África para baixo, tem o quê? Ou outras regiões, povos ali, vão sair dali, as dificuldades de aumentar o território, dominar a Mesopotâmia, tudo bem, podiam aumentar, né? Enfim, o Império poderia ir longe, mas e os custos disso? E vencer esses outros povos? Poderiam vir aqui para o norte? Poderiam? Ah, tá, vai enfrentar ali vândalos, visigodos, ostrogodos, hunos, érulos, povos que viviam no norte da Europa. Não é fácil vencer esses povos. São povos guerreiros que vivem da guerra. Eles são tribos, povos tribais que vivem da guerra. Não é porque os romanos não querem dominar eles, não, é porque não conseguem. Então, o problema dessa crise do século III do Império Romano, essa diminuição, é o problema do próprio tamanho do Império Romano. Manter fronteiras que dominem tudo isso não é fácil. Tem a questão também das despesas e custas que o exército precisa para estar protegendo essas fronteiras. Porque marcou bobeira, está vindo aqui um povo vândalo, um povo visigodo, um povo huno, né? Marcou bobeira, tem um povo mesopotâmico aqui tentando atacar na região enfim, do leste do Império Romano. Marcou bobeira, tem uma revolta judaica, né? Sim, os povos conquistados. Marcou bobeira, tem povo egípcio ali tentando, né, entrar em conflito, né? Porque não querem pagar os impostos, não querem pagar os tributos do Império Romano. Então é o seguinte, manter isso custa muito caro. Manter um exército romano e uma estrutura para proteger todas essas fronteiras é muito caro. E aumentar para onde? Não tem mais para onde ir o Império Romano. Ou seja, o limite do próprio Império foram eles mesmos que construíram. Não tem para onde o Império Romano ir. Resultado, diminuição das guerras de conquistas, diminuição da mão de obra escravizada, que era também uma das bem rentáveis, né? Você dominar povos, cobrar impostos, ou aqueles prisioneiros de guerra, o guerreiro que foi derrotado na guerra se torna um escravizado, você vai vendê-lo, ou vai transformá-lo numa mão de obra para trabalhar na agricultura estatal, na agricultura das terras públicas do Império Romano, do imperador, que vai gerar renda, queria gerar riqueza, queria gerar alimento. Então, se diminuem as guerras de conquista, diminuem os escravizados, diminui a alimentação. Diminuir a alimentação é caos, é trazer um colapso. Aí, somando tudo isso, também, não somente, mas também o cristianismo traz muitas transformações dentro do Império Romano. Como assim? Jesus Cristo, professor? Mataram a figura, né? O personagem histórico, mas suas ideias vão proliferar, as conversões, a mudança de cultura, de valores, né? Romanos passaram, imagina, o que mantém a estrutura de Roma é o quê? Guerra. Como que você vai lidar com uma nova concepção de mentalidade cristã, dizendo que é para você amar o próximo? Se Roma vive de odiar o próximo, de matar o próximo, de dominar o próximo, de escravizar o próximo, como que chega uma pessoa ou valores e fala assim, não, temos que amar o próximo, e se alguém bater no teu rosto, dê o outro lado. Como? Roma deixou claro que seus valores são guerreiros. Se muda isso,
interfere diretamente na produção de guerra, na produção dos valores de soldados romanos. Então, também o cristianismo é responsável. Fatores internos e externos desorganizam o império e contribuem para essa desagregação. Então, professor, palavra desagregação significa desmonte, né? Desagregar. Agregar é unir, desagregar, separar. Internamente, as raízes da crise estavam nos gastos crescendo do império, o professor Roberto falou, muito caro conservar aquelas províncias, pagar funcionário, pagar exército e manter soldados em toda a extensa fronteira. Representação de um líder godo, os godos eram alistados pelos romanos como federados no século V mosaico. Dizem que também esse alistamento, né, a aceitação de povos bárbaros, diminuiu muito também a qualidade do próprio exército romano. Porque, primeiro, são povos estrangeiros, eles não vão ali dar a vida deles ali para proteger, eles querem saber de ter uma oportunidade de trabalho, enfim, mas não lutar, guerrear e dar a vida por Roma. Eles não são romanos, gente. São godos, são visigodos, são ostrogodos. Crise romana, diminuição das guerras de conquista, diminuição da mão de obra escrava. Para cobrir gastos, imperadores romanos aumentam impostos e desvalorizam a moeda, então nós temos um problema inflacionário. Assim, o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos e os preços subiam e não se encontrava mais trabalho nas cidades. Com isso, seus habitantes passam a ter dificuldades para sobreviver. Vamos lá? Com vocês agora, galerinha do 6º ano. Explique quais foram os motivos que desencadearam a crise do Império Romano do século III. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá corrigir essa. Internamente, a raiz da crise estava nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e manter soldados em toda a sua extensa fronteira. Mas também a diminuição das guerras de conquista, a diminuição da mão de obra escravizada e dos lucros com as guerras. Vamos lá, vocês estudaram comigo nesta aula. Aconteceu um contato entre romanos e germânicos, o significado da palavra bárbaro para os romanos. Analisamos também, a partir do século III, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, que desorganizou o Império Romano, levando à desagregação. Galerinha do 6º ano, só agradecimento a todos vocês. Aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos. Força. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima. Valeu!